Aliados iranianos estão abandonando o Ayatollah quando ele mais precisa deles. O Hezbollah acabou de dizer que não tem interesse em se juntar a esta guerra. Ao longo dos últimos anos, o Irã gastou bilhões de dólares todos os anos para manter e sustentar o eixo da resistência. Este eixo incluía o Hezbollah no Líbano, o Hamas em Gaza, os Houthis no Iêmen e muitos outros grupos de procuração no Iraque. O objetivo era simples. O Irã queria manter a luta longe do território iraniano e garantir que esses grupos defendessem o Irã se a guerra alguma vez chegasse. Bem, adivinha? A guerra está aqui e todos esses grupos estão lavando as mãos do regime iraniano. A situação do Hezbollah é simples. Lembra do ataque ao pager? A liderança do Hezbollah está dizimada, os combatentes estão fracos e eles não estão procurando outra guerra com Israel. O governo libanês também deu a eles um aviso severo. Não traga outra guerra para o Líbano, e parece que o Hezbollah está ouvindo e deixando o Irã na mão. Infelizmente para o líder supremo, o acesso à resistência não foi o único investimento que ele fez que se tornou desperdício. Ele também investiu aproximadamente 50 bilhões de dólares no regime de Assad durante a Guerra Civil Síria. Bem, adivinha o quê? A Síria de Assad caiu, e parece que o Irã do Ayatollah é o próximo. Vamos falar sobre a Rússia agora! No início deste ano, Rússia e Irã assinaram uma parceria estratégica de 20 anos. Isso foi em janeiro de 2025, e eles foram muito vocais sobre isso. Ambos os países afirmavam alto e bom som como essa parceria estratégica é destinada a garantir a segurança para ambas as nações. Na verdade, o presidente iraniano e o ditador russo Vladimir Putin tiveram uma grande reunião onde fizeram a falsa assinatura e enviaram uma mensagem para o Ocidente. A mensagem deveria ser que a Rússia tem aliados, o Irã tem aliados e eles não precisam do Ocidente. Bem, adivinha? É fácil assinar um pedaço de papel, mas é muito mais difícil cumprir as promessas que você faz. Veja, Rússia e Irã prometeram garantias de segurança um ao outro nesta parceria estratégica. Agora que o Irã mais necessita da Rússia, Vladimir Putin está ausente e inacessível. Ele deve estar ocupado verificando se não há drones ucranianos escondidos nos caminhões russos. Mas os problemas iranianos não param por aí. Parece que o presidente Trump está cada vez mais perto de anunciar que os Estados Unidos da América ajudarão Israel a destruir as instalações nucleares do Irã e o programa nuclear. Então, vamos falar sobre isso porque isso é definitivamente um grande desenvolvimento e isso era algo que muitas pessoas não estavam esperando. Mas antes, clique no botão de curtir e se inscreva abaixo. Estamos nos esforçando para alcançar 2 milhões de inscritos até o fim do ano. Se você ainda não se inscreveu, por favor, considere fazê-lo. Isso realmente nos ajuda muito. Nas últimas 24 horas, os Estados Unidos da América moveram muitos tanques aéreos para a Europa e possivelmente para o Oriente Médio. Não sabemos exatamente por que eles estavam fazendo isso, mas não é algo comum. É preocupante e por isso estamos atentos ao que está definitivamente acontecendo. Hoje, durante uma cúpula do G7 no Canadá, Trump se recusou a assinar uma declaração conjunta do grupo para desescalar a guerra entre Israel e Irã. Por que Trump faria isso? Talvez porque ele saiba algo que Israel planejou. Vamos discutir brevemente os planos de Israel, com base nas notícias recentes. Mas antes, vamos abordar outros assuntos. Agora, Trump deveria ficar lá até amanhã. Ele deveria participar de toda a cúpula. Mas, do nada hoje, ele disse que tem que ir. Agora, de manhã, eu ouvi a coletiva de imprensa que Trump fez. E não parecia que havia algo planejado para que Trump tivesse que sair mais cedo. Então algo aconteceu nas últimas 5, 6 horas que fez Trump deixar o Canadá e voltar para os Estados Unidos. Na verdade, ele não só está voltando, como também ordenou uma reunião do Conselho de Segurança Nacional para quando chegar. Acredito que ele já esteja aqui. Não sei sua localização exata, mas sei que saiu do Canadá. Ele está chegando, ou acabou de chegar à Casa Branca. Vamos verificar isso em um segundo. Outro ponto interessante a se observar. Pela primeira vez em muito tempo, nós realmente temos 3 porta-aviões no Oriente Médio.
O grupo de ataque USS Nimitz foi redirecionado antecipadamente para o Oriente Médio. Agora, temos 3 grupos na região. Estou esquecendo o nome, mas acho que um deles é Truman e o outro é o USS Nimitz. Enfim, o Departamento de Estado orientou os cidadãos dos Estados Unidos da América a deixarem o Irã ontem. Caso não consigam, devem se abrigar no local. Meio suspeito, como se soubéssemos que algo está vindo e estamos avisando nossos cidadãos. 4 dias antes da operação israelense começar, o Departamento dos Estados Unidos da América disse que reduziria a embaixada no Iraque e Behrã, e que qualquer membro não essencial da família em bases dos Estados Unidos da América poderia sair voluntariamente. Havia uma ordem de evacuação voluntária. Então isso aconteceu. 2 dias depois dessa ordem, Israel lançou sua operação contra o Irã. Nos primeiros 50 minutos, Israel eliminou 25 comandantes iranianos, 6 cientistas nucleares. Os Estados Unidos da América estavam cientes de que algo estava para acontecer e alertaram seu povo. Algo semelhante ocorre agora. Não sabemos exatamente o que virá, mas parece que algo está por vir. Outro ponto importante que ocorreu hoje. Pete Hegseth, secretário de Defesa, informou que ordenou o envio de capacidade extra para o CETCOM. Comando Central, aqui é o Comando do Oriente Médio, PTEXAS, informa que estamos apenas nos preparando para algo. Não quero interpretar demais, pois pode ser apenas para ajudar Israel a se defender de ataques iranianos. Como visto ontem, mísseis iranianos atingiram ativos de petróleo em Israel. Na noite passada, nos Estados Unidos da América, correspondente à manhã de ontem em Israel, o Irã atacou uma refinaria de petróleo em Haifa, com 2 ou 3 mísseis balísticos. Era uma das maiores refinarias de petróleo de Israel. Então, isso pode ser apenas nós tentando ajudar o máximo que podemos na defesa de Israel. Vale destacar que temos entre 200 e 300 soldados americanos em Israel. 200 deles estão gerenciando o míssil TAD que fornecemos. Cada sistema TAD requer cerca de 100 soldados americanos para operá-lo. Nós demos a Israel 2 dos 7 sistemas de proteção contra mísseis balísticos que existem no mundo, para se defenderem dos ataques do Irã. 200 soldados estão gerenciando isso, enquanto outros podem estar lidando com o míssil Patriot ou outras tarefas. Não tenho certeza exata. Outra coisa, Trump tweetou apenas, acho, 3 horas atrás. Enquanto eu jogava pickleball, Trump disse que todos deveriam evacuar Teherã, a maior cidade do Irã, com cerca de 10 milhões de habitantes. Trump está alertando sobre a necessidade de evacuação. Definitivamente preocupante. Isso é algo que cobrimos. O Departamento de Estado emitiu um aviso aos cidadãos dos Estados Unidos da América de que eles deveriam se abrigar. Agora, vamos falar sobre como foi o dia de Trump. Isso é o que Trump estava dizendo de manhã. E eu quero mostrar isso a vocês, porque não parece realmente que Trump ou os Estados Unidos da América estão planejando algo grande. Mas ao anoitecer, parece que aconteceu algum tipo de emergência e poderiam ser os navios em chamas. Os Estados Unidos da América podem descobrir antes da mídia e do público, e podem estar preparando algo. Não tenho certeza. Vamos aguardar. Trump disse isso hoje de manhã no Canadá. Durante a cúpula do Grupo dos 7, manteremos vocês informados sobre o assunto. Você ouviu algum sinal, ouviu alguma mensagem de intermediário que o Irã deseja desescalar o conflito? O que você ouviu? O que você ouviu dos iranianos? Eles gostariam de conversar, mas deveriam ter feito isso antes. Eles tiveram 60 dias. Muitos perguntam a Alex Foster, mas ainda não sabemos de quem são os barcos. Por outro lado, os Estados Unidos da América têm interesse em manter os preços do petróleo baixos. E se voltarmos ao estado de Hormuz, quase todo o tráfego é de petróleo. O petróleo vem da Arábia Saudita, um dos principais fornecedores, além de Kuwait, Iraque, Irã, Emirados Árabes Unidos e Omã. Muitos países utilizam esse comércio. Então, se algum país não consegue enviar seu petróleo, os preços sobem em todo o mundo. Mesmo que não usemos o petróleo saudita, se esse petróleo não conseguir chegar ao mercado, ou mesmo se uma porcentagem dele não conseguir chegar ao mercado, isso terá um grande impacto nos preços totais do petróleo. Você ouviu algum sinal, ouviu alguma mensagem de intermediários que o Irã deseja desescalar o conflito? Sim. O que você ouviu? O que você ouviu dos iranianos? Eles gostariam de conversar, mas deveriam ter feito isso antes.
Eu e eles tínhamos 60 dias e no 61º dia eu disse que não tínhamos um acordo. Eles precisam fazer um acordo. É doloroso para ambas as partes, mas eu diria que o Irã não está ganhando essa guerra. Eles deveriam conversar imediatamente antes que seja tarde demais. E o que você diria, na sua opinião, o que seria necessário para os Estados Unidos da América se envolverem militarmente neste conflito? Eu não quero falar sobre isso. Até agora, Trump e toda a administração, incluindo Pete Hexas e Marco Rubio, foram claros. Os Estados Unidos da América não estão envolvidos ofensivamente até agora e só se envolverão se cidadãos americanos forem feridos. Trump tuitou uma mensagem por volta das 6h30 da manhã no horário do leste. Agora são 11 da noite no mesmo fuso horário. Então é isso. Meu cálculo está correto? Há 4h30. Isso foi basicamente uma dica de que algo talvez esteja acontecendo, de que algo estivesse por vir. E é o que parece. Deixem-me ler a mensagem para vocês. O Irã deveria ter assinado o acordo. Eu disse a eles para assinar. Que vergonha! Desperdício de vidas. Simplesmente falando, o Irã não pode ter uma arma nuclear. Eu disse isso repetidamente. Agora, até agora, a mensagem é muito usual. Trump tem tuitado, fazendo declarações como essas nos últimos dias. Todos devem evacuar Teherã imediatamente. Teherã, a maior cidade do Irã, com 10 milhões de pessoas, recebeu apenas algumas horas de aviso. Não sabemos o que está acontecendo, ou quando está vindo. Mas as pessoas estão saindo em massa. As estradas estão lotadas, com o lado que sai da cidade completamente congestionado, dificultando a movimentação rápida dos carros. Há pânico na cidade. Já havia pânico porque Israel tem bombardeado tudo ao redor, visando edifícios da IRGC e até mesmo o escritório de mídia do estado hoje, que eu ia cobrir normalmente. Essa mensagem enviou ondas de choque por Teherã. Agora, há outra coisa que quero lhes mostrar. Isso foi à noite no Canadá, na cúpula do G7. Isso é o que Trump disse. Foi quando Trump estava dizendo publicamente que ele tinha que ir. Ele tem que voltar para os Estados Unidos da América, ir para a Casa Branca, porque algo grande está por vir. Então, vamos reproduzir este clipe. Alerta da Fox News. Donald Trump participou da foto de família do Grupo dos 7 no Canadá e respondeu perguntas. Bem, eu preciso ir, muito importante. Quero apenas agradecer ao nosso excelente anfitrião. O desafio é evacuar 10 milhões de pessoas sem saber quanto tempo resta ou o que está por vir. Definitivamente, um sinal preocupante para os cidadãos iranianos. E eu realmente sinto muito por eles, porque muitos cidadãos iranianos, na verdade, não apoiam o regime. Eles não querem se levantar agora porque é muito assustador, já que o regime também tem muitos apoiadores. Então, você está arriscando sua vida. Canadá, mas você provavelmente vê o que eu vejo. E eu tenho que voltar o mais rápido possível. Vamos jantar com esses líderes maravilhosos. E então eu entro no avião. Eu tenho que voltar cedo para motivos óbvios. Eu amei, eu te digo. Eu amei e acho que conseguimos fazer muita coisa, realmente muita coisa. Na verdade, Reino Unido, nós assinamos um grande, ótimo acordo hoje e em outros. Mas tivemos apenas um relacionamento realmente ótimo com todos. E isso é realmente agradável. Gostaria de ficar para amanhã, mas eles entendem. É algo grande. Você tem perguntas para mais alguém? Ouvi os comentários do Trump de manhã e imaginei que Israel e Irã continuarão, sabe? Apenas indo e voltando. O que eles já estavam fazendo. Eu não sabia que os Estados Unidos da América poderiam se envolver. Grandes notícias aconteceram nas últimas horas. Esta é a imagem de Teherã. Como vocês podem ver, outra parte chocante, quando o tweet do Trump saiu, este tweet sobre a evacuação de Teherã era noite no Irã. Muitas pessoas estavam dormindo e podem não ter recebido a notícia de que precisam sair. Mesmo que quisessem, não seria fácil. Linhas e linhas, é claro, por quilômetros a fio. Aqui está o clipe. Olhar chocante. Você pode ver quantas pessoas, e todas as pessoas de um lado só estão tentando sair. Estão tentando ir para a cidade do leste, ou cidades do norte, onde não há muitos equipamentos e bases do RGC, ou pessoas do RGC, e eles sabem que estarão seguros lá, porque Israel está mirando.
Trump comentou sobre assuntos militares, o que se relaciona com uma declaração de Netanyahu esta manhã. Agora, o primeiro-ministro Netanyahu de Israel tem feito uma turnê pela mídia. Acho que eu não chamaria isso de uma turnê pela mídia. Ele foi à Fox News ontem e à ABC hoje. E ele tem meio que pressionado os Estados Unidos da América a ajudar nas operações contra o Irã. Israel precisa da ajuda dos Estados Unidos da América porque seu objetivo é simples. Eles querem garantir que o Irã não tenha a capacidade de continuar seu programa nuclear depois que tudo isso acabar. E a única maneira de garantir isso é destruindo todas as instalações nucleares que o Irã possui e também eliminando os cientistas que estão trabalhando nessa instalação nuclear. Então, eles não têm conhecimento e não sobra material. E a única maneira de garantir isso é destruindo todas as instalações nucleares que o Irã possui e também eliminando os cientistas que estão trabalhando nessa instalação nuclear. Então, eles não têm nenhum conhecimento e não sobra nenhum material. Este é o mapa, como vocês podem ver. Israel já atingiu essa instalação em Isafan. Ou provavelmente estou pronunciando errado, mas vocês veem, é o Natanz. As instalações de Fordal, uma das maiores que eles têm, está quase 90 metros abaixo do solo, cercada por montanhas. Outras duas instalações praticamente acabaram. Israel teria muita dificuldade para atingir, especialmente sem bombas de penetração, que apenas os Estados Unidos da América possuem. Nós temos os B-2, bombas pesadas de penetração, capazes de entrar nesta instalação e destruí-la. E é exatamente por isso que Israel quer a ajuda dos Estados Unidos da América. Pois, se não alcançarem o objetivo estabelecido desde o início, tudo terá sido em vão. Se deixarem o Irã com apenas uma instalação nuclear, o país pode simplesmente reiniciar seu programa nuclear logo depois. O Irã tem uma política externa simples. São apenas duas frases: morte à América, morte a Israel. Netanyahu faz um bom ponto ao dizer que os Estados Unidos da América deveriam ajudar onde puderem, pois o Irã não está atacando apenas Israel, mas também os Estados Unidos. Então isso é o que Trump postou. Trump tweetou apenas algumas horas atrás. America First significa muitas coisas ótimas, como o fato de que o Irã não pode ter uma arma nuclear. Faça a América grande novamente. Outra questão é o Partido Republicano. Para quem está chegando de fora, esse é o partido do Trump. Observamos uma divisão no Partido Republicano, onde alguns membros se opõem a qualquer envolvimento dos Estados Unidos da América. Eles simplesmente não querem que nos envolvamos de forma alguma. Não importa o quanto estamos arriscando, não importa qual seja o lado positivo, você sabe. Algumas pessoas próximas ao presidente Trump querem que nos envolvamos, se necessário, para impedir que o Irã obtenha armas nucleares. Então esta é a entrevista que o presidente Netanyahu fez hoje. E parecia que ele estava fazendo o ponto diretamente para os cidadãos americanos, porque ele sabe que para nos envolvermos, o público dos Estados Unidos da América tem que apoiar o presidente Trump. Estou supondo e especulando que é por isso que ele está fazendo a turnê pela mídia. Ele foi à Fox News ontem e está na ABC hoje. Você tem os maiores difusores de notícias nos Estados Unidos. É Tel Aviv amanhã, é Nova York. Compreendo a América em primeiro lugar, mas não a América morta. É isso que essas pessoas querem. Eles gritam morte à América. Portanto, estamos agindo em prol da humanidade. E é uma batalha do bem contra o mal. A América deve ficar com o bem. É exatamente o que o presidente Trump está fazendo. E aprecio muito o seu apoio. John Carl se junta a mim agora. John, o que mais ele disse sobre o presidente Trump e como ele quer que os Estados Unidos da América atuem aqui? Bem, olha, ele elogiou o presidente Trump repetidamente nesta entrevista. Ele sabe que precisa do apoio dos Estados Unidos, pelo menos em termos do que os Estados Unidos da América estão fazendo agora, que é ajudar Israel a se defender desses ataques retaliatórios do Irã. Tudo foi expresso em um agradecimento, presidente Trump. Você tem sido o melhor amigo de Israel, mas ele deixou claro que gostaria de ver mais. Ele não chegou a dizer diretamente dessa maneira. Mas o que você ouviu, o que você reproduziu ali, eu entendo America First. Eu não entendo América Morta. Ele está realmente falando para aqueles no movimento Trump, aqueles no movimento Make America Great Again, que são veementemente contra os Estados Unidos se envolverem em outro conflito no Oriente Médio. E como você sabe, Kira, existem algumas vozes proeminentes, apoiadores, conselheiros externos de Donald Trump que estão dizendo não se envolva.
Os Estados Unidos da América não podem se envolver. Você fez campanha contra guerras eternas. Pessoas como Tucker Carlson, Steve Bannon, Charlie Kirk, esses são apoiadores próximos de Donald Trump que estão dizendo que os Estados Unidos não deveriam se envolver nisso. E Netanyahu me pareceu, ao usar a linguagem deles, eu entendo a América em primeiro lugar. Eu não entendo que a América morta estava falando diretamente para Donald Trump e para seus apoiadores que são críticos. Este é outro ponto após todos os tweets do Trump. Esta é a conta oficial da Casa Branca e está meio que fazendo um ponto para uma greve. O presidente Donald Trump sempre manteve sua posição de que o Irã não pode ser autorizado a ter uma arma nuclear. Uma promessa que ele fez repetidamente no cargo e na campanha comercial. Agora mostrarei alguns clipes para vocês. Vejamos alguns clipes antigos e recentes. Isso foi há cerca de 2 anos e é o que Trump disse. Isso permitiu que eles fabricassem armas nucleares e não se pode deixar o Irã ter uma arma nuclear. Não permita que isso ocorra, pois trará consequências negativas. Não quero ver todos os clipes postados, pois são muitos. Agora, Steve Witkoff e o vice-presidente J.D. Vance podem ir se encontrar com o Irã esta semana, na próxima semana. Há uma chance de os Estados Unidos da América não se envolverem. Isso está chegando enquanto gravo e chegaremos a isso em um segundo. Isso é apenas um backup. Mais de 20 reabastecedores aéreos dos Estados Unidos da América foram enviados ao Oriente Médio ou Europa ontem à noite, desagradando o Irã. O Irã ameaçou as bases dos Estados Unidos da América após ver essa imagem, algo que eles vêm fazendo constantemente. Novamente, até que eles ataquem uma base dos Estados Unidos da América, não darei muita importância ao que dizem, pois também precisam parecer fortes para o público doméstico. A política interna acontecendo no Irã, eles estão sendo muito destruídos, e qualquer oposição quer aproveitar isso. Então, precisam garantir que não percam o apoio público ou qualquer apoio que tenham, pois ainda há muitos apoiadores do regime no Irã. Eles estão apenas aplacando isso agora. Outra coisa, apenas esta manhã, mais e mais aviões de guerra passaram do que algumas horas atrás. 5 tanques passaram por motivos desconhecidos. Pessoas tentam entender o ocorrido com evidências circunstanciais. Agora, isso está indo para o Oriente Médio para ajudar Israel. Então, os aliados dos Estados Unidos da América nos países do Golfo devem partir, pois o Irã começará a atacar. Nada de novo. O Irã mantém a mesma retórica desde o início dessa situação e até antes. Até o momento, eles não tomaram nenhuma ação. Ataques pontuais de proxies iranianos, algo comum no Oriente Médio. As bases dos Estados Unidos da América lidam constantemente com drones, então não vão reagir de forma exagerada a um único ataque de pequena escala. A menos que algo significativo ocorra, os Estados Unidos da América podem se envolver. Por ora, nada. Ontem, em Tel Aviv, a Embaixada dos Estados Unidos da América sofreu um pequeno dano devido ao ataque balístico iraniano. Nenhum ferido nas embaixadas dos Estados Unidos da América, apenas danos aos prédios. Novamente, não é algo que os Estados Unidos da América vão se envolver por causa disso, mas algo para prestar atenção. O embaixador israelense em Washington declarou o seguinte hoje. De acordo com o embaixador israelense, a Operação Pager será simples, comparada ao ataque surpresa contra o Irã esta semana. Desconhecemos os planos deles. A essa altura, o Irã provavelmente espera de tudo, inclusive o assassinato do líder supremo. Agora vamos falar um pouco sobre Tucker Carlson. Ele criticou duramente o presidente Trump hoje, que respondeu com os seguintes comentários. Alguém, por favor, explique para o maluco Tucker Carlson que o Irã não pode ter uma arma nuclear. Mas isso é o que ele disse contra o presidente Trump. Eu admiro muito o Trump. Ele é uma pessoa muito humana e gentil. Estou dizendo isso porque estou realmente com medo de que meu país seja ainda mais enfraquecido por isso. Acho que vamos ver o fim do Império Americano. Obviamente, outras nações gostariam de ver isso. Esta é uma maneira perfeita de afundar o USS América nos baixios do Irã, mas também vai acabar. Acredito que a presidência de Trump efetivamente acabe com ela, e é por isso que estou dizendo... O que você quis dizer com isso? Isso está vindo para você? Você que sabe, eu conheci Bush. Eu conhecia George W. Bush, com conexões familiares com Bush. Eu conhecia Bush pessoalmente, ainda vejo Bush às vezes. E, sabe, é claro que ele me odeia. E ele odeia porque eu o critiquei sobre o Iraque. E essa guerra é a soma total de uma perspectiva histórica de sua administração, mas eu o conhecia e ele tinha todo tipo de planos para as coisas que queria fazer. Mais um internamente para melhorar o país.
Você pode concordar ou não, mas em sua mente ele não estava apenas sobre a invasão do Iraque em março. Não, ele iria reformular a Previdência Social. Tinha todos os tipos de... Ele iria cuidar da questão dos direitos adquiridos. Ele realmente acreditava que isso iria funcionar, e você pode rir disso. O ponto é que assim que nos envolvermos em uma guerra real, bombardearemos aldeões e declararemos sucesso, mesmo sem um bom histórico nisso. As operações israelenses estão acontecendo há quase 3 dias. Os jatos voam com impunidade. É inédito que até mesmo os drones, na verdade, os Estados Unidos perderam cerca de 7, 8 drones quando estávamos na Operação Rough Riders há apenas alguns meses no Iêmen contra os Houthis. O que isso te diz? Os Houthis foram capazes de causar mais danos aos Estados Unidos do que o Irã conseguiu causar à Força Aérea Israelense. Nenhum drone, nenhum jato foi derrubado, ou sequer teve uma falha mecânica. Eles estão voando com impunidade, estão reabastecendo nos céus iranianos e continuam destruindo nosso alvo AGC. Acredito que o Tucker está superestimando o exército iraniano, que recentemente perdeu 20 comandantes. O líder supremo está em um estado mental deprimido, porque todos ao seu redor estão mortos. Todos com quem ele lidava, todos que o aconselhavam sobre como negociar com os Estados Unidos, todos que o aconselhavam sobre como financiar o Hezbollah, os Houthis, todos estão mortos. E Tucker está dizendo que não devemos cuidar do programa nuclear deles porque isso arrastará os Estados Unidos para uma grande guerra, como a Rússia tem se envolvido nos últimos 3 anos. Sem comentários que ele faz sobre a Rússia, Putin lançou uma guerra que deveria durar 72 horas. Putin queria soldados russos marchando em Kiev, desfilando em Kiev em 72 horas, em 3 dias. Mais de 3 anos se passaram. A Rússia teve 1 milhão de baixas e nenhum único comentário sobre isso do Tucker. Recorde, por que os Houthis ainda estão lá? Há uma outra questão, que é quão preparado está o exército dos Estados Unidos da América para um conflito real. E a resposta é totalmente despreparado, assustadoramente despreparado. Eu não acho que as pessoas entendam isso, mas de qualquer forma, a única razão pela qual estou dizendo tudo isso é porque eu realmente me importo. Eu não sei sobre vocês. Eu não sei se vou aceitar a palavra do Tucker sobre quão preparado está o exército dos Estados Unidos da América. Nunca ouvi em nada que me dê confiança de que ele tem capacidade para julgar o exército dos Estados Unidos da América.